O profeta Elias reencarnou como João Batista e há na Bíblia referências claras sobre isso. Teria esse profeta sido abduzido? E qual a relação de João Batista com Allan Kardec? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Moisés foi um médium extraordinário. Ele libertou o povo hebreu, que vinha de séculos de escravidão no Egito, liderou este povo, conduziu este povo durante uma peregrinação que durou décadas pelo deserto, buscando a terra prometida. Moisés subiu ao Monte Sinai, onde canalizou os 10 mandamentos, que naquela época foi uma grande revelação espiritual para a humanidade. E ao longo da peregrinação, Moisés consolidou na cultura daquele povo o monoteísmo, a crença num Deus único. Tudo fazia parte de um grande planejamento para que Jesus pudesse vir mais tarde e trazer novas revelações espirituais. Era preciso que a crença num Deus único já estivesse consolidada. E numa fase em que o monoteísmo estava se enfraquecendo, por volta do século IX a.C., encarna o profeta Elias, que defendeu essa ideia sem medir consequências. Era uma fase em que ele estava em constante oposição com reis e rainhas poderosos, poderosas, inclusive o rei Acabe, a rainha Jezabel, que rendiam culto ao deus pagão Baal. E Elias cometeu até atrocidades. Consta na Bíblia que certa vez o rei Acabe mandou uma brigada com 50 homens, mais um capitão, buscá-lo. E Elias fez um fogo descer do céu, queimou toda essa guarnição. E queimou ainda uma segunda guarnição, com 50 homens, também enviada pelo mesmo rei para capturá-lo. Não sabemos se foi um fenômeno de efeito físico, um fenômeno mediúnico, um fenômeno paranormal, ou alguma espécie de manipulação de forças da natureza, uma magia, mas fica claro que Elias tinha poderes muito superiores aos homens daquela época. E o profeta Elias foi ainda mais longe. Consta no Velho Testamento que ele fez passar pelo fio da espada 450 sacerdotes do rei Acabe. Temos um total de 552 mortos por este profeta e um grande débito contraído perante a lei divina. Pois mesmo ele tendo a missão de defender o monoteísmo, ninguém nasce com um planejamento que inclua assassinatos. E um episódio muito conhecido da vida desse profeta aconteceu quando ele estava com Eliseu e ele foi separado de Eliseu por um carro de fogo conduzido por cavalos de fogo. Isso está no trecho dos evangelhos do Velho Testamento. Então ele foi separado de Eliseu e subiu aos céus em um redemoinho, o que remete a uma cena clássica de abdução extraterrestre. Será? Muitos dizem que a Bíblia é um dos livros mais ufológicos que existe. Séculos mais tarde, já com novos aprendizados, Elias reencarna na época de Jesus como João Batista. Esse nascimento já havia sido anunciado, está lá também no Velho Testamento. Foi anunciado pelo anjo Gabriel, pelo profeta Malaquias e pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai na solidão as veredas do nosso Deus. E João Batista, de fato, ficou conhecido por pregar nos desertos daquela região. Ele vivia unicamente para isso. Pregava bem, batizava as pessoas e anunciava a chegada do Redentor. João Batista é por muitos conhecido como o precursor. Ele se vestia de pele de animais, se alimentava de mel e do que pudesse encontrar, e em suas pregações ressaltava os atos da degradação humana. João Batista e Jesus nasceram com 6 meses de diferença e suas mães, Maria de Nazaré e Isabel, se encontraram durante a gestação.
E consta também nos evangelhos que ao encontrar Maria, Isabel sentiu seu bebê se movimentar em seu ventre, como se desde aquele momento ele já reverenciasse o seu mestre. E foi de Isabel também uma frase muito linda que entrou até para a oração Ave Maria. Ela disse, a mãe de Jesus, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E sobre a evolução que João Batista já havia atingido naquela época, e o fato dele ser Elias reencarnado, temos várias referências no Evangelho de Jesus. Vejam essas palavras do próprio Jesus. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João, o Batista. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por causa disso, o próprio João Batista foi questionado se ele era a reencarnação de Elias. E ele negou. Provavelmente o fez por pura humildade. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1. João Batista era realmente um homem humilde. Ele vivia batizando as pessoas no Rio Jordão, mas quando Jesus se apresentou para ser batizado, ele disse que isso não era possível. Que, na verdade, ele é que teria que ser batizado por Jesus. E que ele não era digno nem de atar os laços das sandálias de Jesus. Jesus tranquilizou ele e disse que por ora deixássemos assim, porque era preciso. E João Batista, que quando fora Elias, mandou decapitar centenas de sacerdotes, acabou resgatando parte de seus débitos naquela mesma vida, quando também desencarnou, decapitado. O rei Herodes expediu essa ordem após uma manobra ardilosa de Salomé, que agradou o rei com uma apresentação de dança, e sua mãe, Herodíades, que tinha caído na antipatia de João Batista, porque João Batista a acusava de uma união ilícita com seu cunhado, o rei Herodes. Vejam então a analogia de circunstâncias. Quando ele foi Elias, ele decapitou sacerdotes que estavam a serviço do rei Acabe. E como João Batista, ele foi decapitado também a mando de um rei. Não que a lei de causa e efeito exija uma equiparação idêntica à falta, não é uma lei de olho por olho, dente por dente. Nós exploramos isso, abordamos esse assunto nos vídeos Expiação Abrandada, 5 mitos espirituais, parte 1, quando explicamos que podemos nos quitar com a lei divina de diversas formas, inclusive pelo amor. E depois da morte de João Batista, houve um momento em que Jesus foi ainda mais claro de que ele era Elias reencarnado. Isso também está no Evangelho de Mateus. Os discípulos o questionavam constantemente sobre isso. E Jesus disse que Elias já tinha vindo e fizeram com ele tudo o que queriam e não o reconheceram. E os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Mas claro que isso é impossível. Mas, depois da morte de João Batista, Jesus ainda disse que Elias, que já tinha vindo como João Batista, ainda voltaria mais tarde para restaurar todas as coisas. Como será que isso aconteceu? Há estudiosos espíritas, como o Dr. Severino Celestino e Geraldo Lemos Neto, que afirma ter ouvido isso inclusive do próprio Chico Xavier, que essa volta de Elias, de João Batista, para restaurar todas as coisas, se deu no advento do Consolador. João Batista era o líder da falange de espíritos, conhecida como Espírito da Verdade. Jesus anunciara o Consolador. Por meio da mediunidade, os ditos mortos voltariam para trazer esclarecimentos espirituais e levar a humanidade para um outro nível de amadurecimento. E João Batista é o líder desta falange, Espírito da Verdade, que também orientou Allan Kardec na codificação da doutrina dos espíritos. Vejam como aos poucos a gente vai tendo um panorama melhor do trabalho da espiritualidade para que aos poucos novas revelações espirituais cheguem. Cada vez mais precisamos de uma maior cota de nutrição espiritual. Quanto mais evolução vamos atingindo,
mais esclarecimentos vamos demandando. E eles continuarão chegando. O Natal já vem se aproximando e semana que vem eu vou trazer mais um vídeo em que eu abordo acontecimentos dessa época de Jesus. Para a gente já entrar também no clima do Natal, eu vou deixar na tela final um vídeo sobre Jesus, em que eu abordo como a filosofia do minimalismo tem a ver com os ensinamentos de Jesus. E também vou deixar a playlist da reencarnação. Tem vários casos iguais a esse, desse vídeo, da reencarnação do profeta Elias como João Batista. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Se vocês quiserem ajudar o canal, por favor, deixem um comentário, compartilhem, isso ajuda muito. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!